Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o livro de poemas Pauliceia Desvairada, do escritor brasileiro Mário de Andrade, que foi publicado pela Novo Século. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá conversar sobre este daqui que já é um clássico da nossa literatura, Pauliceia Desvairada, do grande escritor, crítico literário, poeta, artista e muitas outras coisas, Mário de Andrade, um grande nome da nossa cultura brasileira, especialmente paulista, né? Mário de Andrade, que foi um dos grandes nomes do movimento modernista no Brasil. Então é importante e vou começar esta resenha falando um pouquinho sobre isso, né? Afinal de contas, Pauliceia Desvairada foi publicada em 1922, mesmo ano da grande Semana de Arte Moderna, aquela semana que foi um marco histórico para a cultura do nosso país e que transformou a arte feita aqui de uma maneira assim que até hoje ainda há referências, ainda hoje há consequências ali daquele movimento iniciado por artistas e intelectuais, entre eles Mário de Andrade. Então já antes de 1922, é importante a gente destacar que antes da Semana de Arte Moderna já havia ali um movimento de alguns artistas e intelectuais brasileiros que, com contato com os movimentos de vanguarda na Europa, trouxeram algumas características, né, algumas questões ali trabalhadas por artistas europeus de diferentes movimentos, como por exemplo o expressionismo na Alemanha. Anita Malfatti foi uma dessas artistas que primeiro trouxeram assim uma arte já inspirada naquelas vanguardas. A Anita Malfatti morou na Alemanha, então ela teve contato, né, com grandes nomes deste movimento lá na Alemanha, trouxe para o Brasil. Também de Cavalcante realizou uma exposição, se não me engano, em 1917, que já trouxe certo espanto em relação ao que ele estava fazendo e assim por diante. Então Mário esteve ali envolvido com o contato com estes artistas brasileiros, como Oswald de Andrade, Menotti Del Pitte, Anita Malfatti e outros. Então eles estavam já pensando um novo movimento, uma nova maneira de fazer arte no Brasil, antes de então eclodir este movimento modernista que chamamos aqui em 1922, em fevereiro de 1922, portanto, né, realmente há 100 anos. Eu encontro em alguns lugares dizendo do dia 11 ao dia 17, 18, outros citam dia 13 a 18 de fevereiro, mas é mais ou menos ali nesta semana de fevereiro em que acontece as apresentações de vários artistas no Teatro Municipal de São Paulo. E Mário de Andrade foi um desses artistas a se apresentar no Teatro Municipal, e naquele momento ele leu poemas que estão aqui em Pauliceia Desvairada reunidos. Por fim da sua apresentação, ele leu um discurso, né, que depois, com a publicação deste livro no final do ano, foi colocado como seu prefácio interessantíssimo. E assim, eu desconhecia o conteúdo deste prefácio, gente, ou pelo menos eu não me lembrava de já ter lido, e me impactou demais, porque este prefácio, ele meio que resume tudo aquilo que vai ser esse espírito modernista da Semana de 22 e o que é que ele, Mário de Andrade e outros artistas que se assemelharam naquele momento estavam propondo para a arte brasileira. É uma inovação, principalmente estética, da arte e da poesia aqui, e este é o primeiro, é considerada a primeira obra que tem realmente uma característica de ser uma obra de vanguarda modernista no Brasil. Então é muito importante para nossa literatura, para nossa arte de maneira geral, Pauliceia Desvairada, uma obra que, para quem quer conhecer, para quem quer se aprofundar um pouco, ao menos, né, passar ali pelo movimento modernista no Brasil, eu acho que é uma obra essencial, e foi por isso que eu fiz questão de ler neste ano de 2022, né, conhecer todos os poemas que estão aqui, que eu já conhecia alguns, principalmente Ode ao Burguês. Ode ao Burguês, acho que é um dos poemas mais famosos do Mário de Andrade, e é sempre citado, né, este momento em que Mário lê Ode ao Burguês na Semana de 22, e é extremamente vaiado. E Mário, inclusive, eu estou lendo este livro aqui, gente, que é Mário de Andrade, Rubem Braga e Valmir Ayala, 1922, e depois Tarsila, Anita, Di e outros personagens pela Nova Fronteira, que é um livro que reúne artigos, crônicas
desses três autores, Mário, Rubem e Valmir, sobre o modernismo, sobre a semana de 22, sobre o pós, né, depois da semana, sobre características do modernismo no Brasil. É muito interessante. Eu já li os textos do Mário e estou lendo agora do Rubem. E o Mário, ele fala em algum momento aqui, mais de um momento, na verdade, sobre como ele teve coragem, né, de se expor daquela maneira na semana de 22, de ser vaiado e continuar a ler, e ele se apresentando, embora a reação muitas vezes até violenta do público. Mas, né, por exemplo, com a leitura de Ódio ao Burguês, Mário estava falando com aqueles que estavam escutando, com a plateia, né? É a burguesia paulistana que se viu ali sendo ironizada, sendo criticada, né, pelo Mário. E em outro momento, assim, após a publicação deste livro, alguns anos depois da publicação, durante a conferência, eu até anotei aqui, gente, por isso estou olhando para baixo, durante a conferência O Movimento Modernista, o Mário de Andrade, ele resume o seu livro, Pauliceia Desvairada, como um áspero de insulto e uma gargalhante ironia. E é realmente o que a gente encontra aqui nesses poemas. Mário de Andrade olhando para a cidade de São Paulo, principalmente, né, aquela cidade que estava se urbanizando, crescendo, aquele movimento assim de industrialização, especialmente mirando para esta sociedade, né, burguesa e aristocrática, para este orgulho burguês, para este estilo de vida, né, que de certa maneira ainda naquele momento há muito assim característica de um pensamento até provinciano, né, por parte dessas pessoas, dessa classe social, né, muito conservadora, muito orgulhosa, e ele vai ironizar completamente. Então este é um livro de muito, entre aspas, porque não é exatamente isso, mas de deboche em relação àquela sociedade que Mário de Andrade está inclusive inserido. Afinal de contas, ele é de uma família abastada, né? E ele inclusive conta aqui que ele escreve Pauliceia Desvairada em um ímpeto de raiva de sua família. Ele já escrevia, né, anteriormente, Mário já tinha publicações, ele também escrevia para jornais, mas ele estava num momento ali muito de bloqueio ou alguma coisa assim, um pouco mais buscando sobre o que escrever e tudo mais, né? Aquele momento do autor de buscar pela sua arte. E ele comprou uma escultura, inclusive de também dos grandes nomes deste momento ali, que é o Victor Brecheret. E ele compra uma escultura e a família acha que aquilo ali é um insulto, né? Aquela escultura é uma blasfêmia, uma coisa assim, totalmente horrorosa. E ele fica muito pé da vida com isso. Ele sai assim, tipo, com muita raiva daquilo que ele ouve, e de repente começa a escrever estes poemas aqui. São 22 poemas que são reunidos nesta antologia, todos bastante curtos e todos com essa característica de olhar para São Paulo. Então é um livro por São Paulo, né, pela sociedade paulistana, pelos lugares de São Paulo. Então cita vários bairros, cita pessoas que estão ali naqueles bairros, e muito, muito irônico mesmo. Não economiza as palavras, como eu falei, principalmente assim, em poemas como Ódio ao Burguês, que ele diz que eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de olhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Então é muito forte, gente, que a Capitu quer participar desse momento. Então é muito forte mesmo, sabe? É um livro assim, gente, que você vai só recebendo soco no estômago, mesmo assim, tantos anos depois. Muito incrível os paralelos que nós ainda podemos fazer para a nossa sociedade, né? Para esta elite brasileira, elite paulistana, mas que representa aí uma elite, né, brasileira de alguma maneira. É interessante como ele consegue, gente, colocar esta ironia, colocar este deboche, como eu falei, mas há características muito intelectuais
também do Mário de Andrade, que era um grande intelectual, que tinha muitas referências. Então, existem algumas imagens aqui que vão para este lugar, né? E um tanto alucinantes. Há momentos aqui que você fala, nossa, parece que eu tô assim, sabe? Mas que não deixa de passar por uma crítica e por uma imagem muito realista, talvez, do que a gente sabe que existia e de certa maneira ainda existe na sociedade urbana, industrial ali do país, né? Claro, algumas imagens bem clássicas, bem típicas da cidade, né? A presença da chuva, da garoa, esses cenários que ele coloca em Anhangabaú, trem, né? Os carros. Inclusive nesse prefácio interessantíssimo, ironicamente, né? Chamado de interessantíssimo, porém, que é realmente muito interessante, gente, que foi o que, assim, pra mim, já valeu a leitura toda só pelo prefácio, que é esse discurso que ele fez, né, lá no Teatro Municipal. Ele lembra que não é porque existe uma presença do urbano, do automóvel e essas referências, né, que ele faz à cidade, não é porque existem essas referências, essas imagens, que a poesia é modernista ou ela quebra alguma coisa anterior, que de fato quebrou. O Mário de Andrade foi assim o autor que naquele momento mais radicalizou esta quebra, esse distanciamento, tanto com os movimentos de vanguarda europeia, quanto também do que era feito anteriormente no país. Então ele foi realmente muito inovador. E ele fala que a característica que ali, eu nem sei se ele chama já modernista, mas a característica moderna, né, da sua poesia naquele momento, não é porque tem as referências ao urbano, à cidade, e sim porque ele está sendo moderno, porque ele está sendo um artista que retrata sua vivência, sua sociedade. E ele, inclusive, nesse prefácio, ele nega uma crítica que o Oswald de Andrade havia feito sobre a obra dele, inclusive prévia, né, ao Pauliceia Desvairada, de ser futurista. Mário de Andrade nega e por isso se afasta, né, desta uma vanguarda que havia ali naquele momento, e não se diz futurista, ele se coloca de outra maneira. E uma das grandes características de Pauliceia Desvairada, que a gente precisa olhar para, né, a importância dele como uma obra de vanguarda, uma obra que quebra tudo aquilo que estava sendo feito até então, é o verso livre. Não faz a metrificação e ele não faz rimas. Ali as frases não são completas. Há muitas frases, inclusive, ou seja, versos que ele coloca, que são versos que ele chama versos harmônicos, que são versos que apresentam palavras, né? Ou seja, palavras, imagens soltas, individuais, em reticências. São palavras, imagens, mas que de alguma maneira, gente, ressoam ali, né, no poema. Ele traz imagens, por isso que eu falo palavra imagem, porque traz uma imagem, ele caracteriza aquilo de que ele está falando para aquilo que ele está olhando, mesmo que seja bastante sutil às vezes, talvez, eu não acho que seja nada sutil aqui, mas que a gente entende, porque essas palavras estão enumeradas ali, soltas, nesses versos, que são harmônicos, que ele chama, né? Então essa é a grande questão, né, do Mário, essa capacidade de deixar para trás, entre aspas, aprisionamentos técnicos. Então ele faz esses versos muito livres, versos bem curtos. Os últimos poemas que ele coloca são como se fosse uma série, né? São parte deste que ele chama oratório profano, que são as enfibraturas do Ipiranga. E aí começa uma série de poemas que se assemelham muito ao teatro, como se fossem cenas de um teatro com personagens muito curiosas, né, que ele chama os orientalismos convencionais, que são escritores e demais artífices elogiáveis. As senectudes tremulinas são os milionários e os burgueses. Os sandapilários indiferentes são os operários e a gente pobre. As juvenilidades auriverdes, que são nós, que daí a gente, né,
pode entender nós artistas, intelectuais, talvez, e a minha loucura, é a loucura dele falando. Então são como se fosse uma ópera, né, ou um teatro, um oratório profano. Mais uma vez, esta crítica social, este olhar muito preciso, muito pessimista, não sei se é a palavra, mas desconfiado desta sociedade. Então, gente, eu super recomendo assim a leitura. É um livro que pode ser para algumas pessoas muito desafiador, mas eu acho que é assim um momento da gente se abrir àquilo que a gente às vezes não domina ou acha que não está entendendo. E ele próprio no prefácio, ele diz que quando publicado o livro, muitas pessoas viraram para ele e falaram que não entenderam. Aqui está escrito, né? Quando uma das poesias deste livro foi publicada, muita gente me disse, não entendi. Pessoas houve, porém, que confessaram, entendi, mas não senti. Os meus amigos percebi mais de uma vez que sentiam, mas não entendiam. Evidentemente, meu livro é bom. É muito bom, gente, porque ele fala assim, né? Ele é totalmente debochado mesmo. É a palavra que eu encontrei para caracterizar, que deixa muito claro, né, essa vontade, essa intenção do Mário com o livro, né? Escritor de nome disse dos meus amigos e de mim, ou seja, um escritor renomado no momento, disse sobre Mário e dos amigos e aqueles intelectuais que estavam participando deste movimento modernista, que ou éramos gênios ou bestas. Acho que tem razão. Sentimos, tanto eu como meus amigos, o anseio do farol. Se fôssemos tão carneiros a ponto de termos escola coletiva, esta seria, por certo, o farolismo. Enfim, tem outras muitas coisas aqui, mas é isso, assim, sobre este não entender. E sobre o sentir, que é o que eu sempre falo aqui sobre leitura de poesia. Você vai lendo poesia, você vai sentindo, tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta, como toda leitura, né, pede para que a gente esteja aberto principalmente para o nosso sentido, para os nossos sentidos. Você lê, você ouve, você sente a musicalidade, você é impactado, você sai sem entender mesmo e se incomoda. O incômodo, ele é importante, né, na nossa leitura. E Pauliceia Desvairada causa ainda, 100 anos depois, bastante incômodo. Então, por isso que eu acho tão interessante. Há realmente, assim, uma intenção, uma reflexão de um dos grandes nomes do movimento, que também foi um grande nome da crítica literária e dos maiores nomes da nossa cultura brasileira, né? Mário de Andrade, embora tenha morrido muito jovem, né? Ele é de 1893 e morreu em 1945. E vejam que ali em 1945 ainda estavam borbulhando os nomes do modernismo, né? Que a gente chama ali de terceira fase do modernismo. Estavam começando a aparecer alguns nomes dos mais importantes da nossa literatura até hoje. Mesmo sendo tão novo assim, quando já morto, ele foi realmente muito importante para a nossa arte, nossa cultura. Neste prefácio, ele coloca ali características que são muito importantes para a gente entender o que estava acontecendo e o que foi pelo menos proposto ou pensado por ele, podemos dizer, por outros artistas naquele momento, que depois estas ideias todas serão melhor elaboradas. O Oswald começa o movimento antropófago, depois tem o movimento Pau-Brasil com a Tarsila. Eles vão, né, buscando ali a sua linguagem, mas o verso livre, a falta de rimas, é algo assim, se a gente lê poesia contemporânea, é algo que está ali. E foi, então, realmente muito importante. Se você tiver curiosidade de conhecer mais sobre o modernismo, de conhecer nossa literatura, eu acho que esse aqui é um livro muito interessante para você conhecer e, claro, conhecer um grande nome da nossa literatura. Então, gente, essa aqui foi uma resenha com todo o meu carinho, porque é sempre um desafio a gente falar sobre livros clássicos, mas eu espero
ter feito a minha contribuição e, quem sabe, inspirado você que está aí do outro lado a conhecer a obra, a procurar saber um pouco mais sobre Mário de Andrade, sobre poemas. Eu espero muito que esse vídeo aqui tenha dado esse gostinho, pelo menos, aí do outro lado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você curtiu, por favor, não deixe de deixar o seu joinha aí e comente ali embaixo se você já leu alguma obra do Mário de Andrade, se você conhece esses poemas. Espero vocês num próximo vídeo. Um beijo grande. Vai, Capitu, dá tchau. Um beijo grande e até!